Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Após Abias, Deus levantou o seu filho Asa para ordenar o seu povo. Israel estava vivendo um mau momento, ainda grande em população, ainda poderoso em relação a seus vizinhos. Depois do reinado de Davi e Salomão, aí veio o Roboão, que, para começar, causou uma divisão. A maior parte do país se dividiu, se separou dele, foi para o norte constituir um novo país, uma nova capital, que depois passou a ser Samaria, e deixou somente Judá em Jerusalém e agregado a ele Benjamim. Nem sabemos se foi a tribo inteira, mas Judá ficou ao sul e o resto de Israel ao norte. Uma divisão que nunca mais se desfez, ou seja, nunca mais eles se uniram. Deus promete na profecia que lá no fim, quando Jesus voltar, o Messias, para Israel, ele vai unir os dois pedaços de pau, Judá e Israel, vai unir para se tornar um só povo para sempre debaixo da autoridade de Jesus. Mas isto ainda não aconteceu e eles se separaram aqui para não se unirem mais até hoje. Depois do Roboão, que vacilou um pouco, sofreu, levou um susto, se voltou para Deus, depois se afastou de vez. Quando o reino se consolidou com ele, ele se afastou de vez. Isso acontece com muitos crentes hoje. Eles sofrem aqui, sofrem ali, doença, lutas na família, mas depois que Deus apazigua tudo, eles se acomodam na vida espiritual. E isso é péssimo. Foi o que aconteceu com Roboão. E ele foi qualificado como um mau rei. E o filho dele, Abias, reinou no lugar dele. O Abias reinou somente 3 anos. E, infelizmente, aqui em 1 Reis, no capítulo 15, o versículo 3 diz que ele, o rei Abias, filho de Roboão, andou em todos os pecados em que seu pai havia cometido antes dele, seu pai Roboão. E ele, com seu coração, não foi perfeito para com o Senhor, como o coração de Davi, seu ancestral. Na verdade, Davi já era bisavô dele. Abias andou nos caminhos ruins do mundo. Mas, por amor de Davi, o versículo 4 diz que Deus lhe deu uma lâmpada em Jerusalém, levantando a seu filho depois dele, dando estabilidade a Jerusalém. O rei Asa, filho do Abias, foi um bom rei, considerado um bom rei que andou nos caminhos de Davi. Buscou o Senhor, teve seus erros também, vacilou, fraquejou, no final da vida caiu doente dos pés, não buscou o Senhor e morreu assim com dores, em agonias, deixando para nós um exemplo muito claro dessa má escolha. Na doença, escolha buscar a Deus antes dos médicos. Isso é uma atitude coerente, atitude sábia. Deus, é soberano, é poderoso. Se você passa por alguma fraqueza ou doença, é porque Deus está permitindo. Antes de tudo, você deve buscar de Deus a razão, o propósito de passar por aquela situação difícil. Depois, Deus vai mostrar um caminho para a solução daquilo. O rei Asa, considerado um bom rei, com 41 anos de reinado, se não me engano, foi
um rei que deixou uma marca boa na maior parte do seu reinado. Porém, errou em algumas ocasiões, e isso fica registrado para nossa exortação, porque as melhores pessoas, os melhores crentes também erram, também falham. No entanto, quando a gente se humilha e pede a ajuda de Deus, o perdão, o Senhor não nega e age em nosso favor. O Abias foi um mau rei porque o seu pai foi um mau rei, porque ele não quis mudar a situação. Mas o fato de ele ter sido um mau rei deixou com o seu filho um desafio. O filho Asa viu no pai Abias um exemplo de que não devia tomar para si, um exemplo que não devia seguir, e começou a buscar a Deus. Já o Abias, apesar de seus erros, ele deixou na história uma marca muito importante, que foi a guerra que ele fez em definitivo contra o Reino do Norte, contra o Jeroboão. O pai dele, Roboão, não teve coragem de fazer uma guerra frontal contra o Jeroboão. E no início Deus não deixou. Depois ele não quis, porque ele se estabilizou, achou que estava bem no reino e não precisava de uma guerra frontal total. Fez algumas escaramuças, briguinhas, confusões numa fronteira aqui, numa divisa acolá, mas uma guerra frontal, total, ele achou que não era interessante fazer e não fez. Mas o Abias fez. O Abias, mais novo, mais afogueado, fez aquela guerra. Foi uma guerra terrível, em que muita gente morreu. E o poder do Reino do Norte se aniquilou ali, nunca mais voltou a ser uma grande nação. E o Judá foi rateando para cá, rateando para lá. Mas como Deus ainda tinha projetos com Judá, do qual nasceria Jesus, o Senhor deu uma lâmpada a Judá, que era o filho Asa, uma lâmpada de esperança para dar estabilidade. De fato, o Asa foi um rei bom, que teve seus deslizes também, mas no mais ele conseguiu estabilizar o país. Isso é importante, nós devemos orar para que nossos governantes estabilizem o país, mesmo que não sejam maravilhosos os governantes, ou que sejam de outra linha que a gente não concorda, ou que a gente não goste, mas devemos orar para que eles consigam estabilizar o país. Nenhum país vai ser maravilhoso aqui na Terra, mas se houver uma estabilidade, nós vamos ter a oportunidade de continuar a pregar o Evangelho. Assim é que o apóstolo Paulo nos ensina através da sua carta a Timóteo, seu filho predileto, 1 Timóteo 2, de 1 a 4. Eu rogo antes de tudo, como atividade dos cristãos, que usem a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, dos reis, dos poderosos, para que vivamos uma vida tranquila e mansa, podendo pregar o Evangelho. Isso é propósito de Deus, que tenhamos uma vida mansa e tranquila, estabilidade que Deus deu na época de Asa. E eu repito, não foi um rei maravilhoso, foi um bom rei que teve alguns deslizes, mas Deus deu estabilidade. Aquela estabilidade era necessária. Deus precisava cumprir a história da qual Jesus nasceria. Por isso, deu estabilidade ao país. Nós devemos orar por essa estabilidade na terra em que estamos, seja movimento de tráfico, movimento de corrupção ali, muito roubo e assalto aqui, e muita coisa errada desse e daquele jeito. Nós devemos orar a Deus pela paz da cidade, do bairro onde nós estamos, para que haja estabilidade e possamos ter
a liberdade de pregar o Evangelho. Essa foi a lâmpada que Deus deu. Existem governantes maus. Praticamente não existem governantes bons, mas existem alguns governantes que, sábios, garantem estabilidade para o país, para aquela terra. E nós devemos orar por governantes tais para que tenhamos liberdade. Não devemos desejar favor nenhum das autoridades. A igreja não precisa disto. Deus não vai aceitar favores de política, de coisa desse tipo, mas nós precisamos que haja uma coerência, que haja paz no governo, para que possamos ter a liberdade de prosseguir o nosso trabalho de pregação do Evangelho. Que você entenda isso, são lições que tiramos da história, no caso, aquela transição do Abias, que Deus abreviou o reinado para só 3 anos, e aquela transição para o filho Asa, que reinou 41 anos, e o objetivo era estabilidade. Claro que Deus queria mais, que o Asa fosse totalmente do Senhor, o que não foi, mas foi um rei que deu estabilidade. Vamos agradecer a Deus a estabilidade que temos, direito de ir e vir no país, essa liberdade de pregar o Evangelho. Isto é resultado de alguma estabilidade, mesmo com governantes que não são tão bons ou não são do Senhor, mas que tenhamos essa estabilidade, não queiramos nada mais dos governantes, a não ser uma estabilidade para o país, para a gente poder viver e pregar o Evangelho. Você entende isto? Entenda e pratique.